tudo bem? Aqui é a Paula e eu vou fazer a previsão da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu queria deixar uns recadinhos iniciais porque é a primeira vez que eu vou fazer o Campeonato Brasileiro, então pode ser que tenha pessoas assistindo esse vídeo que não assistiram meus outros vídeos, não me conhecem, então eu preciso explicar algumas coisas. Eu sou astróloga e eu costumo fazer previsões dos resultados dos jogos de futebol e com um método específico para fazer isso. Então não é a mesma coisa que a gente fazer um mapa de uma pessoa, a previsão de uma pessoa, um método que foi criado especificamente para futebol. Então deem uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo que eu dei uma explicada sobre algumas coisas, então leiam isso antes para vocês entenderem o que eu faço, que não é uma vidência, não é nada de adivinhação, nada disso, ele é um método da astrologia. Eu tenho até um vídeo explicando sobre isso, tem aqui no link na descrição aqui também, então deem uma olhada antes. E eu costumo fazer a Premier League, então eu estou acostumada a fazer com os times da Premier League. Eu nunca fiz com os times do Campeonato Brasileiro. Eu já fiz um ou outro jogo, assim, aleatoriamente, mas eu não estou acostumada a usar esses times. Então eu vou começar a fazer, vou tentar arrumar tempo para fazer, porque a Premier League eu faço toda semana, então eu vou tentar fazer sempre do Campeonato Brasileiro também, o dos times brasileiros, e vou tentar conseguir encaixar isso daqui no meu horário. E eu vou aprendendo, porque como eu fiz muito tempo a Premier League sem postar, para até eu entender como que funcionava isso. Então o Campeonato Brasileiro não vou ficar fazendo sem testar, já vou postar direto e vamos ver o que vai acontecer. Eu tô aprendendo a fazer isso, a fazer com esses times e tal, então e eu tô postando os vídeos como um estudo meu também. E vamos ver, então, como que vai funcionar. E como eu não acompanho todos esses times, eu acabo não assistindo o jogo, assim, pode ser que às vezes fique faltando algum conhecimento de desempenho dos times que precisaria ter e que atrapalhe um pouco a previsão. Então eu peço que vocês tentem entender isso, porque tem vezes que eu não sei se o time tá indo bem, se o time tá numa boa fase, uma fase, e isso deveria ser importante na minha análise. Então, como eu não tenho esse conhecimento de todos os times, então eu peço que vocês apliquem esse conhecimento no que eu falar para vocês conseguirem aprimorar o resultado, tá? Não leve assim tudo, falei que vai dar certo, falei que vai dar errado, porque esse método de previsão, ele não é assim, vai ganhar, vai perder. É uma interpretação e a gente aplica isso ao contexto para tentar entender o que vai acontecer. Eu sei que o campeonato está terminando, mas como não deu tempo de eu fazer antes, eu resolvi já começar logo, então eu sei que já está resolvido o campeonato, mas eu vou começar a fazer assim mesmo e ano que vem eu faço desde o começo. Bom, jogos do dia 5. Temos aqui Bahia e Fluminense. Temos um testemunho no mapa inteiro, só um, e vai ser para o Bahia. Então, por isso que eu acho que ele tem uma chance de ganhar. Se vocês não sabem o que é um testemunho, como eu falei, eu expliquei isso no vídeo que está aqui na descrição deste vídeo. Então, dei uma olhada que eu explico o que é um testemunho. Então, tem um testemunho para o Bahia, então isso dá um fortalecimento para ele. Por isso eu coloquei vitória dele. Mas, então vocês precisam analisar o contexto do futebol também. Vocês acham que ele tem futebol para ele ganhar do Fluminense? Se ele tem, tudo bem. Se não tem, poderia ser só algo que fortaleça eles, mas que ele perderia mesmo assim. Mas eu coloquei vitória dele porque ele tem esse testemunho para o Bahia. No Corinthians e Grêmio vai ter 2 testemunhos para o Corinthians. Desses 2 eu tenho um que eu tenho certeza que vai funcionar para ele. O outro, eu não tenho certeza que ele vai funcionar para o Corinthians ou para o Grêmio, porque esse testemunho é uma coisa que eu ainda observo para ver como que ele funciona. Mas eu acho que ele vai acabar funcionando para o Corinthians, então tem que ver se vai ser vitória do Corinthians. Se for vitória do Corinthians, quer dizer que funcionou. Caso não seja, caso ganhe o Grêmio, pode ser que tenha ficado um testemunho para cada time. E aí o Grêmio pode ter aproveitado dele melhor, mas eu acredito que vai ser a vitória do Corinthians. O Atlético Mineiro e Bragantino, temos um testemunho para o Bragantino. Bom, eu sei que o Atlético Mineiro já é campeão, então pode ser 2 cenários, ou pode ser o cenário de que ele já meio que já desistiu, já deixou quieto e aí o Bragantino ganhe, ou pode ser somente um cenário de que o Atlético Mineiro é um time tão mais forte que mesmo o Bragantino com um testemunho, esse testemunho não seja o suficiente para ele ser mais forte do que o Atlético Mineiro. Aí vocês têm que pegar a interpretação de vocês do contexto dos times e ver como que vai funcionar, mas eu deixo claro que então tem uma coisa que é a favor do Bragantino no jogo, não é a coisa mais forte, mais maravilhosa, mas é uma tendência positiva para ele. Agora, como que isso vai se aplicar depende também do nível dos times, né? Isso se o Bragantino jogar com a camisa branca. Se ele jogar com outra cor, aí pode inverter, aí ficaria clara a vitória do Atlético Mineiro. E no jogo do Ceará e América, temos um testemunho para o Ceará.
Ele também não tá tão forte, mas ele tá lá, mas não é a coisa mais potente que tem. Isso pode dar o quê? Mais as coisas fluindo a favor do Ceará. Ou, sei lá, o jogo, o controle do jogo, a posse de bola, alguma coisa assim, a jogada, o jogo fluindo na direção do que ele quer. Pode acontecer isso. Só que eles precisam saber aproveitar isso. Se não souber aproveitar, não adianta nada. Então, mas como só tem isso no mapa, eu acho que usando isso, o Ceará tem mais chances de ganhar esse jogo. E eu esqueci de falar. Todos os jogos podem ser empático, porque não tem como eu prever empate. Eu não vou falar, não vou ficar falando, pode ser empate, mas tudo que eu falar vocês entendem. Ou pode ser a tendência maior daquele time ganhar, ou empate. Aí, jogos do dia 6. Vamos ter São Paulo e Juventude. Temos um testemunho para o São Paulo, que é um testemunho bom, mas tem 2 para o Juventude. E eu coloquei vitória do Juventude porque tem 2. Só que esse mapa ele não é claro. Por quê? Como tem... Assim, o testemunho do time que tem menos, que é o São Paulo, ele é um testemunho bom. Ele é um testemunho que, em tese, ele é melhor do que os do Juventude. Então, depende da qualidade do time do São Paulo para conseguir aproveitar isso daí, essa tendência ao favor dele. Se ele conseguir, se ele tiver ali mais qualidade técnica, ele consegue aproveitar isso e consegue até ganhar, mesmo com um testemunho a menos. Só que se ele não conseguir, o Juventude tem 2, então ele tem... Digamos que ele tem 2 potenciais tendências ao seu favor. Como é uma a mais, né? Eu vou ficar com a quantidade. Mas eu nunca assisti um jogo do Juventude. Então eu não sei analisar isso do ponto de vista do futebol. Aí eu deixo para vocês analisar isso. O Atlético Paranaense e o Palmeiras tem um testemunho para cada. O problema com este mapa é uma questão técnica, porque como eu falei, como eu nunca fiz o Campeonato Brasileiro, eu não tenho experiência anterior de como que vai funcionar a atribuição desses 2 times com os planetas. Então eu coloquei aqui da forma como eu acho que seria, assim, tipo, dos jogos que eu já fiz de outros campeonatos, como eu acho que isso se comportaria. Só que como eu nunca fiz, assim, só vendo o que vai acontecer para eu aprender como que vai funcionar esses times com esses planetas. Então, vamos ver, né? Caso dê errado, a gente vai ter que observar. Então, tem um testemunho para cada um. O testemunho que eu coloquei para o Palmeiras, ele é um testemunho que indica controle, mas ele não está muito próximo, ele tá um pouco mais, a órbita está um pouco mais distante. Então, isso quer dizer que dá uma enfraquecida isso. Então, dá um certo controle, mas não é tão potente quanto poderia ser. Então eu coloquei vitória do Atlético Paranaense por causa disso, porque o dele é bom, o testemunho dele é bom, mas depende do time, assim, o time precisa ter qualidade técnica para conseguir aproveitar isso ao seu favor, e eu não sei como seria a comparação desses 2 times. Então vocês também vão ter que me ajudar aqui a fazer a interpretação desse jogo. Então eu coloquei aqui a vitória do Atlético, porque o testemunho deles é bom, só que será que o Palmeiras ele tem qualidade para ele conseguir, mesmo com um testemunho de domínio que não está tão potente, ele conseguir aproveitar isso e ganhar? Então se for o caso, sim. Se não for, ganha o Atlético. Aí Cuiabá e Fortaleza. Interessante, tem vários mapas aqui que vão ser parecidos. O do mapa do Cuiabá e Fortaleza e o do Inter e o Atlético Goianiense, a mesma coisa. São esses 2 basicamente. Então é o seguinte, temos o Cuiabá com 2 testemunhos e o Fortaleza com 1. Só que esse do Fortaleza é um testemunho bom, é um testemunho potente que poderia dar a vitória. E ele está num grau mais próximo do que os testemunhos do Cuiabá. Por isso, eu acho que mesmo com um testemunho a menos, o Fortaleza pode ganhar esse jogo, tem maior chance de ganhar. Então, a gente vai ter que observar. Caso o Cuiabá ganhe, a gente vai ver. Então, será que funcionou, então, a quantidade? Ele tinha 2, o Fortaleza só tinha 1. Então, funcionou a quantidade. Mas eu vou ficar aqui com a vitória do Fortaleza porque eu quero testar como que funciona esse testemunho. Esse testemunho que é a Lua fazendo uma conjunção aqui, é um planeta que representa Fortaleza, a conjunção ela é muito forte. Então eu vou ficar com Fortaleza para eu testar para ver como que vai funcionar isso com relação ao outro time ter 2 testemunhos que não são conjunção. E é a mesma coisa no mapa do Inter. O Inter é o time que tem ali a conjunção da Lua e o Atlético Goianiense tem 2 testemunhos que não são conjunção, são
não são tão potentes. Então eu acho que vai ganhar o Inter por causa disso. Aí no Flamengo e Santos, esse jogo ele tem digamos, um problema, entre aspas, técnico, para eu atribuir os planetas, por causa do posicionamento aqui do mapa desse jogo. Ele não é claro com relação a isso, qual planeta vai ser qual time, e não tem muito o que eu fazer com relação a isso, é o mapa. Então eu coloquei aqui algumas coisas, mas eu vou ter que observar o que vai acontecer. Então, em tese nós temos 2 testemunhos para o Flamengo e 1 para o Santos. O Flamengo tem um bom. Tem, de novo, a Lua fazendo uma conjunção ao planeta que representa o Flamengo. Então eu acho que vai dar a vitória dele por causa disso. Caso dê vitória do Santos, significa que deu algum problema com relação ao que eu falei antes, né? Que é difícil saber qual planeta vai ser qual time, porque tem uma questão técnica aqui nesse mapa. Se der vitória do Santos, provavelmente é por causa disso. Mas eu acredito que não, que deve dar a vitória do Flamengo. E vamos ter Chapecoense Sport, que é um mapa parecido com esses outros, viu? Só que não tem 2 para um e 1 para o outro, tem um testemunho para cada time. E o time que tá com o testemunho que eu acredito ser mais forte é o Sport. Então por isso eu coloquei vitória do Sport. Mas se o Sport jogar com a camisa vermelha e preta, tá? Se ele jogar com a branca, inverte. Aí ganharia a Chape. E acho que foi isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, deixando claro que isso aqui não é assim eu não tô cravando que isso vai acontecer, isso é um estudo, principalmente pelo fato de eu não estar acostumada a fazer o Campeonato Brasileiro. Então vamos observar o que vai acontecer e aí depois no próximo vídeo eu faço os comentários sobre o resultado desse vídeo aqui. Bom, espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!